Nós vamos ler hoje uma passagem conhecida, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, 14, 22. Show aí? Tá bom. Diz assim, nós vamos ler aqui até o 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, e Jesus dirige-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Amém. Até aí. Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã aqui na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por esse período de adoração. Pedimos que o Senhor continue conosco aqui, nesse momento da palavra. Que Teu Espírito Santo nos guie. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra aqui, Jesus. Que não venha nada de nós, mas que tudo venha do Senhor, Pai. Diretamente do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu fiquei com essa passagem aqui, acho que, sei lá, boa parte da semana pensando nela. E eu lia, relia. E eu já ministrei ela algumas vezes, assim. Tenho até rascunhos dela guardado. E eu ficava falando assim: Jesus, o que o Senhor quer falar comigo, né, em primeiro lugar, assim, com a gente, né? O que o Senhor deseja falar? E eu reli muitas vezes. E uma palavra que me saltou muito aos olhos dessa vez foi fantasma. Os discípulos falaram: "É um fantasma." Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre enfrentar os nossos fantasmas. Antes de entrar exatamente no fantasma, acho que é interessante a gente entender uma coisa. Aqui no versículo 22, a gente vai ver lá, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu. Né? Em outras traduções, vai dizer assim: Jesus ordenou. Tipo assim, eu quero que vocês vão à frente. Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar muito, muito ciente para a nossa vida é que muitas vezes a gente pensa que nós estamos ali, sei lá, no centro da vontade de Deus, sabe? Porque se nós estamos com Deus, se Deus está na nossa vida, a nossa vida vai ser calma, vai ser tranquila. Não, mas eu já aceitei Jesus, então assim, eu não vou ter problema. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar um pouquinho é isso. Na verdade, não é porque a gente conhece a Jesus que a gente não vai ter problema. Mas o que a gente pode ter como garantia é que se a gente conhece a Jesus,
os problemas vão vir, mas nós teremos uma mão que vai nos ajudar, né? O próprio Jesus vai dizer assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição. E aí ele completa dizendo, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? O Salmo 23, que é o salmo favorito do meu filho, ele vai falar, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, etc. Aí chega um momento que ele fala assim, olha, ainda, que eu ande no vale. Quer dizer, um dia eu vou andar no vale. Eu sei que o Senhor estará comigo. Sabe, então essa é a nossa certeza. Vamos tirar da nossa mente, assim, Jesus insistiu, por quê? Porque ele queria que aqueles discípulos passassem por aquilo. Eu não vou entrar no contexto aqui, mas um pouquinho antes aqui, o que aconteceu? Dois fatos muito importantes. Primeiro, João Batista é decapitado. Logo na sequência, acontece o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Imagina, eles vieram de um milagre assim, maravilhoso, que se multiplicou comida para uma multidão de pessoas, e eles entram no barco. E Jesus falou assim, vocês vão precisar passar por isso aqui agora. Vamos falar um pouquinho dos medos agora. Os nossos fantasmas, né, se a gente, entre todas as aspas aqui, logicamente, né, eles nascem um pouco dos nossos medos. Aqui no versículo 24, né, vai falar assim, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, o vento soprava forte contra eles, já era alta a madrugada. A gente vai entender aqui algo interessante, né? Muitas vezes, esse andar pelo mundo, né? Como a gente faz um paralelo aqui, né? Do barco e do mundo, do mar sendo essa terra, o mundo aqui, o barco sendo, né, um caminho que a gente está andando seguro. E aí, imaginem vocês, eu fui até lembrar isso, pelo menos 4 dos 12 discípulos de Jesus ali, eles eram pescadores, né? Conheciam o mar, tinham conhecimento de navegação, conheciam aquele lugar que eles estavam atravessando, porque eles pescavam exatamente naquele lugar. Então, assim, não era nenhuma novidade pegar provavelmente uma tempestade no meio do mar ali, que na verdade não é um mar, né? A Galileia é um grande rio gigantesco ali, mas eu fiquei pensando nisso, assim, né? Aqui no Brasil a gente tem, assim, histórias de pescadores, né? Quando a gente vai falar, até o nosso folclore vai ter histórias lá da Yara, que era uma metade peixe, metade mulher, que cantava lá, sei lá, que aparecia à noite para chamar os pescadores. Então, assim, existem contos e histórias de fantasmas, de coisas que historicamente são contados. E não era diferente naquela época, né? Existia algo ali durante a noite, durante uma tempestade, e eles estavam inseridos naquele meio. No meio, talvez, de algo que trouxesse um certo receio para eles, um certo medo para eles. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que às vezes os nossos medos, os nossos fantasmas, faz a gente enxergar inimigos, faz a gente enxergar coisas onde nós deveríamos enxergar Deus. Entendam isso. Às vezes a gente está passando por uma situação tão difícil e alguém vai se levantar contra a gente, ou sei lá, e a gente fala, nossa, poxa, mas por que essa pessoa está falando isso? Eu não fiz nada para essa pessoa. Não, mas por que aconteceu isso? Estava tudo bem ontem, hoje aconteceu alguma coisa. Não é a pessoa. Não é mas é a situação por trás disso, sabe? É que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. E se a gente começar a ficar sensível a isso, a gente vai entender que talvez nos nossos medos, nos nossos anseios, nos nossos fantasmas, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu uma situação a primeira vez, eu falo, nossa, por que está acontecendo isso? Aí passa um tempo, acontece uma mesma situação parecida, mas talvez com outra pessoa, aí você fala,
Mas de novo acontecendo isso? Aí passa um tempo, acontece de novo uma situação. Você fala, é possível. Toda hora acontece essa situação comigo. Só comigo acontece isso. A gente tem que desconfiar. Que não é a pessoa, que não é a situação, mas é Deus insistindo para que a gente entenda algo. Para que a gente vença o medo. Para que a gente vença um fantasma na nossa vida. E é exatamente isso que Deus estava fazendo aqui. A gente tem medo do passado. A gente tem medo do novo. A gente tem medo de tantas coisas. E eu me lembrei do povo que saiu do Egito lá com Moisés. Lá, eu não vou ler aqui com vocês a história toda, mas vou contextualizar. Está em Êxodo 19, Êxodo 20. Depois de alguns meses que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, eles chegam no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus aparece no Monte Sinai com uma nuvem, com trovão, com raio, até com som de trombeta. E sabe o que aquele povo faz? Aquele povo fica com medo. E eles falam assim, Moisés, vai você. Deixa a gente quietinho aqui, vai você falar com Deus lá e deixa a gente aqui. A gente não quer nem chegar perto, porque a gente está com medo. Medo de Deus. E sabe por que eles tinham medo de Deus? Porque eles não conheciam o Deus que eles serviam. Isso passa com a gente também, gente. Sabe, se a gente não conhece quem é o Deus que a gente serve, às vezes vai dar medo de algumas coisas. Às vezes vai dar ansiedade por algumas coisas. Sabe, às vezes algum fantasma do passado vai aparecer de novo. Mas Moisés conhecia o Deus que ele servia. E Moisés falava, não tenha medo. É Deus. Sabe, e o que Deus está falando com a gente aqui hoje é isso. Não tenha medo. Sou eu, Deus. Sabe, fazendo barulho. Para que você entenda. Para que a gente compreenda. Para que a gente possa se mover. Se mover. Em direção a Ele. Mas para isso a gente vai precisar conhecer a Deus. Sabe, a gente vem falando disso aqui, né? A gente já falou sobre isso. Conhecer a Deus significa ter convicção de Deus. Quem é Deus para nós? Quanto realmente Ele é importante para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios. Sabe, quanto Ele é decisivo. Quanto as minhas decisões passam por Ele. A gente vai precisar pesar muito disso. Sabe por quê? Porque se a minha decisão, se a minha vida não passa por Ele, quando acontecer algum barulho, quando acontecer alguma coisa fora do meu controle, isso vai me gerar medo. Isso vai me deixar parar, vai me paralisar por algum momento. Mas se eu sei quem é Deus, eu vou falar, olha, tá tendo um barulho absurdo aqui. Mas eu sei quem é o meu Deus. Eu tenho convicção do que Ele me pediu, do que Ele é pra mim. E eu vou continuar. Então por isso que é importante a gente conhecer. Como que a gente conhece? Buscando, estando próximo, ouvindo, lendo a Bíblia, adorando a Ele, conhecendo a Ele todos os dias da nossa vida. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo vai falar assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha o que ele está falando aqui. Deus, Ele nos capacita com espírito, com poder, com amor e com equilíbrio, e não com covardia, não com medo. É óbvio, nós como seres humanos, a gente vai ter receios, a gente vai ter medo, a gente vai... É normal isso, mas quando esse medo chegar, a gente vai ter que se apoiar no único que pode fazer alguma coisa para a gente. O segundo ponto aqui é que o que pode parecer uma ameaça, ele, na verdade, pode ser uma salvação. Eles, no versículo 25 e 26 aqui, vai falar que eles morreram de medo e eles olharam para um vulto andando sobre as águas e falaram, é um fantasma. De novo, trouxeram à mente aquilo que eles sabiam, aquilo que eles conheciam, talvez uma história antiga da vida deles. Isso veio à tona num momento de desespero. Mas
vestido de medo, de fantasma, entre aspas aqui, estava a salvação da vida deles. E é exatamente isso que o nosso inimigo faz com a gente. Ele vai tentar mascarar Deus, o agir de Deus, como um fantasma na nossa vida. Ele vai tentar esconder, sabe, quanto que Deus está cuidando da gente. Ele vai tentar esconder quanto que Deus está próximo da gente. Para falar, não, Deus não está te ouvindo. Tá vendo? Deus te deixou aqui andando sozinho nesse mar e ficou lá para trás, lá. É isso que o diabo vai falar pra gente, é isso que nosso inimigo vai trazer pro nosso coração. E aí ele vai pegar pontos, de novo, de medos, de anseios, e ele vai falar, tá vendo? Olha isso, você não pode. Tá vendo isso? Olha aqui, mais uma vez aconteceu com você. Tá vendo isso aqui? Olha o que tá acontecendo. Sabe, e aquilo vai começar a falar, mas de novo, e agora o que eu faço? Onde eu me seguro? E pode parecer que a gente vai estar dentro de um barquinho, cheio de água, batendo vento de todos os lados. E aí, mais uma vez, só fazendo um paralelo, eu volto lá pro povo no Egito. Antes de eles chegarem lá, né? Na hora que eles estavam saindo do Egito, eles saem correndo do Egito lá, e aí eles chegam na frente do mar. E o exército do faraó tá atrás deles. E aí o povo fala, pô, Moisés, você imagina sair de lá para morrer aqui? Que isso? E aí Moisés vai falar assim lá em Êxodo 14:13. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Essa é a palavra. Fiquem firmes. Aguentem firme. Porque se a gente aguentar firme confiando nele, a gente vai ver o tamanho do livramento que ele vai nos dar. O tamanho, sabe, daquilo que ele vai trazer. E aquele povo viu um mar simplesmente se abrir na frente deles. E eles passarem no seco. E aí eles olharem para trás e o faraó e as carroças de guerra serem consumidos pela água. É exatamente isso. Aguente firme. Não olhe para o problema, não olhe para trás. Porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver um faraó furioso correndo atrás da gente. Mas continua andando. E aí eu lembrei de um louvor que a gente gosta muito aqui em casa, que a gente não vai cantar, mas a gente gosta muito, que é... Tem dois sobre as águas, né? Mas o sobre as águas do Dunamis lá, que uma das frases que a menina fala é: o mesmo Deus que faz eu andar é o mesmo que abre o mar. É isso. Sabe, se Deus não fizer a gente andar sobre as águas, como foi o caso lá que a gente está falando, esse é o mesmo Deus que a gente vai colocar o pé e o mar vai abrir. É o mesmo Deus. Mas ele vai agir de maneiras diferentes, de formas diferentes, em tempos diferentes em cada um de nós aqui, sabe? Cada um de nós passa por situações, tem a nossa vida, tem o nosso particular. E cada um de nós, Deus vai tratar de uma maneira única e especial. Versículo 27 vai falar assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Imediatamente. Essa palavra não está aqui à toa. Sabe? Quando eles gritaram, meu Deus, é um fantasma! Imediatamente, Jesus estava lá. Jesus não está longe da gente. Jesus não está longe dos nossos problemas. Jesus não está longe quando a gente está desesperado. Jesus não está longe quando a gente está chorando. Jesus não está longe. Jesus está do nosso lado. Pode parecer que ele ficou lá atrás, no monte. Pode parecer que ele não está aqui. Mas imediatamente eles ouviram uma voz. Sou eu, não tenho medo. Não tenho medo. Salmo 46:10 vai dizer assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O que o salmista está dizendo aqui é isso. Calma, calma. Coloca a cabeça para funcionar um pouquinho. Eu sou Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus que abriu o Mar Vermelho. Continua sendo Deus que fez Pedro andar sobre as águas, como nós vamos ler aqui. Ele continua sendo esse Deus. E da mesma maneira que ele fez lá, ele continua fazendo hoje. Ele não mudou, ele é imutável. Se nós estivermos atentos, é possível ouvir a sua voz no meio da tempestade.
É possível ouvir a voz de Jesus, de Deus, no meio da tempestade. Só que a gente precisa parar de olhar para a tempestade. Não é fácil. Não é fácil. Mas a voz que vem, ela acalma quem escuta. Filipenses 4:7 vai falar uma passagem que eu gosto muito dela. Que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento, eu costumo classificar ela como uma paz em tempos de guerra. Pensa uma guerra. Você acha que tem paz no meio da guerra? Não dá para ter paz no meio da guerra. Mas se a gente espera em Deus, a gente tem essa paz. Sabe, aí o negócio pode estar pegando para todo lado e as pessoas vão olhar para você e falar assim: mas por que você está tão em paz assim? Você não está vendo as coisas virarem do avesso? Eu estou vendo. Não é alienação. É paz que excede a todo entendimento. Sabe, é uma paz que não vem de nós. É uma paz que a tua esposa, o teu marido não pode trazer. É uma paz que não é desse mundo. É uma paz que dinheiro não traz. É uma paz que ninguém que pode estar em nossa volta vai trazer. É uma paz que só Ele pode derramar sobre nós. E é essa paz que Jesus quer que a gente experimente todos os dias. É essa paz que Jesus quer que a gente tenha acesso todos os dias da nossa vida. E aí essa paz, junto com a nossa fé, vai nos fazer viver coisas sobrenaturais em Deus. Por um certo momento aqui, a gente vai continuar lendo aqui, né? A gente leu aqui no versículo 28 para frente. Pedro vai dizer assim: Jesus, se é o Senhor, deixa eu ir aí com o Senhor. E isso me intriga muito, sabe? Pedro falar, se é o Senhor. Ele tinha dúvida. Ele, de alguma maneira, mas ele entendeu que ele sentiu paz no coração, porque senão, vamos combinar. Se ele não tivesse sentido paz no coração dele, ele não tinha saído daquele barco, né? Ele sentiu paz no coração. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Algumas pessoas vão falar, mas Pedro, Jesus falou que ele não tinha homem de pouca fé. Pouca fé foi quem ficou no barco. Eu prefiro andar na tempestade com Jesus do que ficar no barco sem Jesus. Sabe, a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Jesus vai nos fazer viver coisas sobrenaturais, gente. Sabe, é nisso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa viver. A gente vai ter que aprender a confiar nele de uma forma sobrenatural. De uma forma natural, sã. Por pior que estivesse a tempestade, o lugar mais seguro era dentro do barco, vocês concordam? Por pior que estivesse. Podia estar afundando, ainda era o melhor lugar. Melhor do que sair andando sobre as águas, né? Ou nadando, imagina. O melhor lugar era ali, ficar até um certo ponto que dava para ficar. Mas Pedro entendeu, de alguma maneira, que ele podia viver algo diferente com Jesus ali. E esse é o nosso processo diário. É isso que o Senhor quer da gente. Que a gente dê passos em direção a Ele. Passos que a gente não está vendo onde a gente vai parar. Passos difíceis de darem muitas vezes. Mas Ele vai falar assim, vem aqui. Sou eu, Pedro. Pode vir. Sabe, sou eu. Eu estou aqui. E Pedro, eu não sei quantos passos ele deu. Ele pode ter dado 1, 2, ele pode ter ficado parado. Não importa. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Então eu posso crer que 2 passos ele deu. Ele colocou o primeiro e o segundo. Isso ele fez. E ficou lá. Mas aí, lembra dos fantasmas? Eles podem voltar. Eles não vão desistir da gente. O nosso inimigo, ele não vai desistir. Né? E essa passagem vai relatar exatamente isso. Pedro começa a andar. E aí ele diz aqui no versículo...
Versículo 30. Mas quando Pedro reparou no vento, olha aí quem apareceu, ficou com medo e começou a afundar. Olha aí os nossos medos, os nossos fantasmas aparecendo. O caminhar com Deus, o caminhar cristão, não é um caminhar que a gente vai passar ileso, sabe? A gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de dúvidas, e tá tudo bem, gente. Pensar que a gente é super-herói, pensar que a gente é... Cara, é o maior engano que Satanás pode colocar na nossa mente, sabe? Não, mas eu sou crente, eu não posso pensar assim. Não, mas eu sou pastor, imagina, eu não posso. Gente, a gente é humano. Se Deus não quisesse que a gente pensasse e sentisse, Ele tinha feito a gente diferente. Mas Ele deu esse livre-arbítrio para nós, Ele deu isso, sabe? E esse é o ponto. Se a gente pensar e a gente for ver a vida de Jesus, Deus se fez homem, habitou entre nós, não pecou. Mas no momento de maior aflição da vida dele, quando ele estava lá no monte, orando, prestes a ser preso, crucificado, qual foi a oração dele? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que ele estava dizendo ali? Pai, Deus, eu tô com medo. Sabe, eu tô nervoso, eu tô ansioso por isso. Mas mesmo ansioso, mesmo com medo, mesmo não sabendo ali, ele sabia, mas tendo noção daquela situação, ele vai falar, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele deixou o exemplo pra gente. É por isso que ele fala, olha, vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo porque eu venci. E porque eu venci, vocês vão vencer. E Pedro faz algo interessante. A Bíblia diz aqui que Pedro começou a afundar e ele gritou, Senhor, me ajuda. Mais uma vez, a gente vai gritar, porque talvez a pessoa está longe, né? Que a gente acha que está muito longe, assim. Vem aqui! E a Bíblia diz que, mais uma vez, quando ele começou a gritar, imediatamente, Jesus estica a mão. Cara, Ele está aqui com a gente. Sabe o que é o melhor de tudo? Ele não vai ficar aqui quando a gente for embora hoje. Ele vai com a gente. Ele vai passar a semana com a gente. Ele vai passar o resto da nossa vida com a gente. É isso que a gente tem que ter na nossa mente. Óbvio que quando a gente se junta aqui, nós seremos fortalecidos. Mas Jesus não está aqui, gente. Jesus não fica aqui. Jesus, Ele vai com a gente, Ele vem com a gente, vai com a gente. Então, no momento de maior tristeza, de maior desespero, ou no momento de dúvida, lembre disso. Nós temos um nome para quem gritar. E a gente pode falar, Jesus, me ajuda. Jesus, eu estou aqui. Jesus, preciso do Senhor. E a certeza que Ele nos dá é que imediatamente, Ele vai falar, vem aqui. Eu imagino, eu sempre imagino isso, Pedro afundando. Todo mundo já pulou numa piscina ou em algo parecido, ou já viu alguém pular pelo menos, né? A gente não afunda devagarinho na piscina, né? Que nem desenho animado. A gente afunda uma vez só. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Entende? Assim, me remete a ele começar a sentir a água bater na canela, no joelho, na coxa, na cintura. E ele começar a falar, tá afundando, eu preciso do Senhor. Não, a gente não precisa deixar essa água bater na goela, sabe? Se a gente sentir a água bater na canelinha, peça a Ele, grite. Senhor, o Senhor é o único que pode. E Ele vai nos ouvir. A única certeza que a gente tem é que Ele vai nos ouvir. E no final de tudo isso,
Sabe para que tudo isso vai acontecer na nossa vida? De alguma maneira ou de outra? Para que o nome dele seja adorado e exaltado. A Bíblia diz aqui no finalzinho que quando eles entraram no barco de novo, todos adoraram. Falaram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Sabe, isso me remete a uma coisa que servir a Deus, servir a Cristo é muito maior que a gente. As situações que talvez a gente passe na nossa vida, elas vão servir não para exaltar o nosso nome, mas para que o nome dele seja exaltado. Para que as pessoas que estão na nossa volta possam olhar e falar, meu Deus, vocês viram isso? Deus é maravilhoso mesmo, hein? Deus é muito bom. E é assim. É isso, é assim que ele trabalha. O medo vira um andar sobrenatural de Deus. E no final de tudo, vira uma revelação. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. É isso. O que Deus deseja é revelar aos nossos corações, revelar as nossas vidas, é que ele pode todas as coisas. Ele pode, ele pode. É ele que faz, não somos nós. É ele que muda, não somos nós. Sabe, é ele que faz, é ele que muda as estações da nossa vida. Eu fiquei pensando nisso. Essa é uma passagem que ela foi muito presente na nossa vida, não muito tempo atrás, quando muitas coisas mudaram na nossa vida. A gente mudou de cidade, mudou de ambiente, mudou de tudo. Sabe, era isso. Deixar um barco que era estável e sair andando sobre as águas na direção de um fantasma. Mas é aí que a gente viu a glória de Deus, entende? É aí que a gente recebe a revelação de quem é Jesus. É aí que a gente começa a perceber, cara, que Jesus é muito maior que os nossos problemas, muito maior que o ambiente que a gente vive, muito, muito maior. Muito. Que não tem dificuldade para ele, que não tem medo que ele não possa vencer, que não tem fantasma que ele não seja revelado, sabe? A luz de Cristo. E pra gente estar fechando aqui, a gente precisa entender que esses nossos medos, esses nossos anseios, é isso que cria os fantasmas na nossa vida. Mas a nossa fé em Jesus é que vai revelar quem ele realmente é. E talvez o que te assusta hoje pode ser uma oportunidade clara para que a gente veja Cristo em nossa vida. Pensa nisso. Pensa nisso, assim, pensa muito nisso, assim. Eu já vi muito isso acontecer e eu sei que isso acontece, sabe? Quando às vezes a gente quando a gente passa por uma situação muito específica na nossa vida, sabe? E a gente consegue vencer aquilo em Cristo, aquilo nos dá como se fosse uma chancela, sabe? Nos dá uma autoridade para falar sobre aquilo, para a gente ministrar as pessoas sobre isso, para a gente poder curar outras pessoas da mesma maneira que Jesus nos curou. Então entenda, não passamos por coisas e situações, não passamos por problemas às vezes num relacionamento nosso à toa, mas é para que o Senhor possa reinar dentro do nosso casamento. Ah, mas poxa, hoje estava tudo bem, hoje parece que virou do avesso. Fique atento, que Jesus quer mudar alguma coisa, Jesus quer levar, sabe, esse relacionamento para um outro nível, para que a gente possa curar outros casais que vão chegar e vão ser curados também. Isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida, a qualquer situação, na nossa vida com Cristo, no nosso trabalho, isso vai remeter a tudo. Eu posso dar um pequeno testemunho aqui. Essa semana eu tinha que ter uma conversa muito séria com um dos meus funcionários. E eu falei, Jesus, eu preciso de sabedoria. Assim, eu não vou conseguir, por algumas situações ali, mas assim, chegar no ponto que eu preciso. Se o Senhor não me der uma estratégia, sabe? Se não for algo do Senhor, assim, eu não vou conseguir. E aí eu entrei na reunião e
Bom, para resumir muito aqui, assim, consegui falar tudo o que precisava. A pessoa conseguiu entender o que estava acontecendo com ela. Porque eu já tinha falado 1, 2, 3, 4 vezes. E a pessoa simplesmente, assim, não entendia. Assim, mas claramente eu falo assim, tá errado isso aqui, tá vendo? Ah, entendi, tá errado. Mas, então, não, tá errado, pelo amor de Deus. Mas são coisas bobas como essa, sabe, do cotidiano como essas, que o Senhor deseja que a gente apele para Ele. Sabe, às vezes a gente fica pensando que não, Deus é o Deus só do milagre que abre o mar, que faz andar sobre as águas. Poxa, mas a gente vive no cotidiano, né? Não, Deus é o Deus que faz a gente cuidar dos nossos filhos. Deus é o Deus que faz a gente limpar a casa. Deus é o Deus que faz a gente lavar a louça. É isso. E é nesse momento que Deus quer falar com a gente. É nesse momento que Deus quer ser o nosso Deus, sabe? Que Deus quer mostrar que no ordinário, né? Ele é Deus. Não só no extraordinário. O extraordinário é legal. Pá, andar sobre as águas, abrir o mar. Mas e o ordinário? E o dia a dia? E a educação dos filhos? E o casamento? E ser chefe, ser empregado? Como é que fica isso? Deus quer se revelar nesses pequenos detalhes da nossa vida. Nesses pequenos momentos. E se a gente estiver atento, a gente vai ver que é Ele falando. Se a gente estiver atento, a gente vai ver que é Ele, sabe, em todos os lugares. Ele fala, gente. Ele fala, Ele usa quem Ele quiser. Rapidinho pra gente terminar já. Eu lembro uma vez que eu tava, isso faz muito tempo já. Eu tava numa reunião. E eu tava orando pra Deus falar comigo ali e tal. Há um tempo. E aí eu entrei numa reunião assim, grande, com diretores, com superintendentes de banco e tal. Eu trabalhava num banco. Eu lembro que do nada, mas do mais simples nada, se levanta lá um gerente, lá, nem lembro, acho que era superintendente, já no canto ali, e ele começa a falar umas coisas que não tinham nada a ver com a reunião. E aí todo mundo parou, sabe quando ninguém entendeu assim, o que esse cara tá falando? E aí eu parei, comecei a ouvir ele falar, cara, Deus começou a falar comigo. Aí eu parei, eu falei, ele acabou de falar, ô Marcelo, o que você falou mesmo? Aí ele olhou pra mim assim, e falou, não, nem sei o que eu falei, tava falando não sei o que lá. Cara, eu falei, não, eu vou anotar isso aqui. Ele olhou pra minha cara assim, cara, era o que eu queria ouvir, era o que eu precisava, entende? Mas assim, eu tava no meio de uma reunião, eu ia fazer uma apresentação de negócio, como que pode? Sim, Deus faz. Sabe, Deus pode usar qualquer coisa, qualquer qualquer situação. Mas para isso, a gente precisa estar atento. Atento. No meio da tempestade, no meio da calmaria, Deus fala com a gente. Amém? Feche seus olhos por um instante aí. Eu queria fazer uma pergunta para nós aqui hoje. Primeira, quais são os fantasmas que têm roubado a tua paz? Quais são os medos? Quais são os anseios? Que nem eu falei, às vezes não é o medo de um passado, mas é mesmo de um futuro. Eu tenho medo, sei lá, de faltar emprego, de faltar saúde. Eu tenho medo... A gente tem medos, tá tudo bem. Eu tenho medo que um dia pode acontecer alguma coisa. Ou já aconteceu, isso vem na minha mente toda hora. Isso vem uma culpa, isso vem O que Jesus está dizendo para nós hoje é: sou eu. Não tenha medo. Sou eu. E eu acho que o maior desafio para nós aqui essa manhã é que a gente consiga entregar para Ele esses nossos medos. E através dessa entrega, dessa fé, sabe, descobrir a presença que transforma esses fantasmas em uma revelação de Deus na nossa vida. E essa revelação vai nos levar para mais perto dele. Jesus, muito obrigado, Pai. Jesus, eu peço que o Senhor venha aqui, Senhor, e que o Senhor fale com cada coração aqui, Papai. Fale conosco, para que nenhum medo, nenhum anseio nos tire a paz que vem do Senhor. Mas pelo contrário, Senhor, te pedimos que o Senhor derrame a paz que excede a todo entendimento. E
que nos guarda em Cristo Jesus, que nos fortalece em Cristo Jesus. E eu oro por cada um dos meus irmãos aqui essa manhã, Pai, para que o Senhor possa fortalecer, para que o Senhor possa dar coragem para te ouvir no meio de uma tempestade, Jesus, e sair do barco e começar a caminhar em tua direção. E mesmo que se a gente tropece, mesmo que a gente caia, eu sei que a tua mão vai estar ali para nos segurar, papai. Essa é a certeza que o Senhor nos dá, que o Senhor não erra, que o Senhor não falha, que o Senhor é o único, é o mesmo. E eu te agradeço por isso, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor tem curado e está curando medos do passado, traumas do passado. O Senhor está curando, meu Pai amado, feridas que estavam abertas. Pai, e o Senhor cura, o Senhor restaura. O Senhor nos livra da ansiedade. O Senhor nos livra, Senhor amado, de sentimentos de culpa. Muito obrigado, Jesus. Vem passar o teu sangue sobre nós. Vem com a tua cura, com a tua libertação sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.